Houston, how close are you now? We're close to about 70 feet. It's tumbling rather wildly, so we're trying to stay away from it. Got it. Separation there. 030 20 Yeah, the saw panel on the the other three are working fine. Roger, copy. Galileu, Kepler e o céu. Okay. O movimento inicial será o pior para os que viajarem até à Lua. Serão catapultados como se impulsionados pela força da pólvora, voando sobre montanhas e oceanos. A galáxia não é mais do que uma coleção de inúmeras estrelas. Para onde quer que apontemos o telescópio, o olho vê imediatamente uma vasta quantidade delas. Kepler e Galileu, dois confidentes académicos rivais que viveram há mais de 400 anos, numa época em que a ciência moderna começava a dar os seus primeiros passos. A Piazza del Miracoli, ou Praça dos Milagres, em Pisa, mantém o mesmo aspecto que tinha em 1583. Pisa, famosa em toda a Europa por ter uma das mais antigas e famosas universidades, era uma cidade universitária, numa altura em que não se fazia distinção entre ciência, filosofia e religião. Com 19 anos de idade, Galileu Galilei era um aluno de matemática, de boa família, curioso, cheio de entusiasmo pela vida que o rodeava e católico devoto. Porém, certo dia a sua curiosidade inata distraiu-o das suas orações. Apercebeu-se que o candelabro suspenso do teto da catedral se estava a mover. Mas porquê? Questionou-se sobre a possibilidade de a oscilação poder ser calculada. Galileu debruçou-se sobre estas questões. As suas ideias levaram-no às leis do pêndulo, que fazem parte da fundação sobre a qual a mecânica moderna foi construída. A sua família acreditava que não se ganhava a vida a fazer descobertas como esta. Quando o seu pai se viu com as finanças apertadas, pediu ao filho para abandonar Pisa e regressar a casa, em Florença. Ao mesmo tempo, 700 quilómetros mais a norte, Johannes Kepler, 9 anos mais novo que Galileu, ainda frequentava a escola, mas não se dava bem com os seus colegas no internato protestante de Tübingen. A desconfiança e a mentira eram a ordem do dia. As anotações no diário de Kepler são claras. Sofri terrivelmente e quase morri de tristeza. O motivo era a minha desgraça e o ódio dos meus colegas, os quais denunciei movido pelo medo. Durante uma discussão que surgiu por causa de bebidas, fui espancado. Kepler não se conseguia enquadrar. Os motivos remontam à sua infância. O seu pai abandonara a família para viajar como soldado raso. Para aqueles que deixou para trás, tal decisão não se traduziu apenas em desgraça, mas também numa terrível privação. O medo da pobreza acompanharia Kepler ao longo de toda a sua vida. Mas apesar de todos os seus problemas, conseguiu terminar a escola e em 1588 iniciou o estudo de teologia na Universidade de Tübingen. Aí o seu professor, Michel Maslin, confrontou-o pela primeira vez com os ensinamentos de Copérnico. Kepler começou a suspeitar que o Sol não tinha necessariamente de girar à volta da Terra. Galileu não cedeu e impôs-se perante o seu pai. Sem que tivesse terminado o seu curso, regressou a Pisa como professor assistente.
Ainda hoje, a torre inclinada de Pisa leva as pessoas a fazerem as mais estranhas experiências. Também para Galileu, as observações e as experiências eram mais importantes do que a mera citação e interpretação do conhecimento instituído, o que o levou naturalmente a entrar em conflito constante com a opinião vigente. O objetivo da sua pesquisa eram as leis que regulavam a queda livre dos corpos. A ideia de que ele teria atirado objetos da Torre de Pisa para este fim é um mito. Na verdade, usou uma variante menos espetacular do seu próprio estudo. Um plano inclinado com uma bola. Durante a experiência, cronometrou a duração do movimento com um relógio de água. Galileu tinha problemas com a dignidade professoral. Num dos seus poemas satíricos, queixa-se sobre o uniforme obrigatório e a toga, porque não lhes permitiam ir aos bordéis de forma discreta, tornando-os dependentes da masturbação. Embora igualmente pecaminoso, era muito menos satisfatório, queixava-se ele. Galileu estava também afogado em dívidas. Após a morte do seu pai, ficou responsável por toda a família, incluindo as suas finanças. Quando surgiu uma vaga na Universidade de Pádua, ocupou-a imediatamente, uma vez que o seu salário seria significativamente mais elevado. Johannes Kepler terminou cedo os seus estudos de teologia. Na região austríaca de Estíria, precisavam-se de professores protestantes. Os licenciados da Universidade de Tübingen eram muito requisitados por todo o mundo germanófono. Em 1594, acabado de sair da universidade, Kepler obteve um emprego como professor de matemática na Escola Protestante de Graz. Surgiu uma vaga para a astronomia, mas, para dizer a verdade, tive de ser convencido a aceitá-la pelos meus professores. Não por estar preocupado com a distância a que ficava a cidade, mas devido à natureza inesperada e depreciada do cargo e à pouca preparação que tinha nesta área da filosofia. Aceitei, mais equipado com talento do que com conhecimento. Mas referi várias vezes que me reservava o direito de optar por um melhor cargo caso este surgisse. O que Kepler não sabia era que Graz era o centro da guerra religiosa, a qual, em termos locais, não era menos impetuosa, tendo dividido a cidade em dois campos rivais. Um dos campos era formado pelos Habsburgos católicos no Castelo de Graz, com uma instituição de ensino católica imediatamente à frente, a Universidade Velha. A Catedral de Graz era a igreja da paróquia deles. O outro campo consistia em cavaleiros protestantes que tinham os artesãos, os mercadores e o presidente do conselho como aliados. A sua instituição de ensino era a escola colegial, cujas paredes originais ainda formam um dos lados da antiga praça conhecida por Paradieshof. Enquanto matemático na escola protestante, Kepler oferia menos do que um simples artesão. O seu talento como professor também não era brilhante. Ao fim de um ano, já não tinha nenhum aluno a frequentar as suas aulas, razão pela qual teve de recorrer ao ensino de outros assuntos. Mas o trabalho deu-lhe tempo suficiente para a sua pesquisa teórica na tentativa de explicar o universo, cálculos que não lhe tinham saído da cabeça desde o seu primeiro contacto com as ideias de Copérnico. A visão que a Igreja tinha do mundo havia sido apresentada por Ptolomeu. No século II da nossa era, o astrónomo grego colocara a Terra no centro do mundo, orbitada pelos planetas do Sistema Solar e até pelo próprio Sol. Mas após 1543, um novo modelo veio colocar sérias dúvidas quanto ao modelo ptolomaico. O astrónomo Nicolau Copérnico encontrara a solução. De Revolutionibus Orbium Coelestium, sobre as revoluções das esferas celestiais, foi o título do livro que colocou o Sol no centro. Poucos foram os cientistas que reconheceram esta resposta como correta. Kepler foi um deles. Em Graz, ele trabalhava no seu primeiro livro, Mysterium Cosmographicum.
Enquanto matemático, ele acreditava numa lógica estética do mundo, um modelo elegante, mas infelizmente incorreto, uma vez que assumia que as órbitas planetárias eram circulares. Ele enviou a sua obra para o astrónomo mais famoso da época, Tycho Brahe, para revisão. A sua resposta mostra que ficou fortemente impressionado. O seu livro, a que chama de precursor dos tratados cosmográficos, é extraordinário. O seu raciocínio e estudos perspicazes refulgem todo o seu brilhantismo. No que toca a apoio nestas difíceis investigações, terá em mim toda a acessibilidade, em particular quando me vier visitar. Terei todo o gosto em conversar cara a cara e em pormenor sobre estes sublimes assuntos. A Kepler enviou mais 2 cópias da sua obra para a famosa Universidade de Pádua, que era controlada por Veneza e beneficiava da sua riqueza. Aí um tal de Galileu ouviu falar deste livro. Galileu, que ora estava a dar aulas, ora se entregava às suas distrações eróticas em Veneza, aproveitou imediatamente a oportunidade para entrar em contacto com o seu colega alemão. O seu livro, muito douto, senhor, que me enviou por intermédio de Paulus A. Berger, recebi-o não há dias, mas há apenas algumas horas. Quero agradecer-lhe por me honrar com tamanha prova da sua amizade. Embora o Mysterium Cosmographicum não fosse endereçado a ele, a sua carta de agradecimento a Kepler foi positivamente efusiva, o que mostra que Galileu era um seguidor da teoria coperniciana. Sou realmente afortunado por ter tamanho homem como companheiro na busca pela verdade e um amigo da verdade. Porque é terrível serem tão poucos os que indagam a verdade e que não perseguem uma forma incorreta de filosofar. Nesta altura, Galileu ainda não tinha publicado nada, a não ser um manual de instruções para um compasso militar altamente lucrativo. Ainda se mantinha muito hesitante em causar problemas para si, ao surpreender e possivelmente chocar o mundo científico com novas ideias. Timidamente e de forma um tanto ou quanto submissa, Galileu fez a seguinte confissão ao seu colega alemão. Estou desalentado com o destino pessoal de Copérnico, que é nosso professor. Conquistou fama imortal entre alguns, mas é gozado e ridicularizado por muitos, por haver muitos nécios no mundo. Eu ousaria tornar públicos os meus pensamentos se houvesse mais pessoas com a mesma atitude que a sua. Uma vez que não é o caso, não o fará. Talvez as distrações fossem demasiadas para ele. Veneza não só tinha mulheres bonitas, como também tinha a moral mais liberal da Europa. Algo que não dava para conciliar com o nobre estudo dos segredos do mundo. Galileu era capaz de resistir a muita coisa, mas não à tentação. Neste caso, a tentação dava pelo nome de Marina Gamba. Ela não fazia perguntas. O casamento estava fora de questão para o ambicioso professor. Marina Gamba vinha de um meio pobre e, por conseguinte, era incapaz de apresentar um dote de noiva. Além disso, teria atrapalhado os planos de Galileu de chegar às esferas mais ricas da sociedade. Não obstante, desta união nasceram 3 crianças. A puritana Graça era um local totalmente diferente. Um caso como o que Galileu tinha em Itália teria sido impensável aqui. Kepler já tornava as coisas particularmente difíceis para si próprio. O alvo do seu afeto era Barbara Müller,
uma jovem viúva de uma família burguesa. Bárbara trouxe uma filha adolescente para o casamento e muito dinheiro. Kepler ansiava por uma existência segura, preenchida por estudos científicos. A indecisão do seu colega na Itália católica era incompreensível para o protestante Kepler. Animai-vos, Galileu, e id em frente. Se as minhas suspeitas estiverem corretas, são poucos os matemáticos de renome na Europa que discordam de nós. Tal é o poder da verdade. Se a Itália não vos parece o local adequado para as vossas publicações, e se vos virdes confrontado com obstáculos, talvez a Alemanha vos possa conceder essa liberdade. O convite de Kepler provocou ainda mais hesitação em Galileu, uma hesitação que durou 13 anos. O ingênuo alemão, obviamente, não fazia a mínima ideia do que mais interessava a Galileu. O poder da verdade não era assim tão importante quando a sua carreira estava em jogo. Galileu era uma personagem completamente diferente de Kepler, por aquilo que nos é dado a perceber. E temos provas bastante concludentes. Era um pouco arrogante, por vezes até mesmo presunçoso, animado pelas suas grandes ideias. Era caracterizado por um certo snobismo e orgulho patriótico. Comparativamente com Kepler, era bastante reservado e não trocava muita correspondência. Era como se não reconhecesse esse tudesco como seu igual em termos académicos. Kepler era um pouco mais novo e não era professor universitário. Por isso, somos levados a assumir que Galileu dava especial prioridade à sua ascensão social e também fazia grandes distinções nas suas comunicações, dependendo do passado e estatuto profissional dos seus correspondentes. A luz da verdade está sempre manchada politicamente. A Contra-Reforma não abriu uma exceção para a ciência. Johannes Kepler recebeu um ultimato. Ou se convertia ao catolicismo ou abandonava Graz. Mas o que aconteceria à fortuna da sua esposa? Por questões financeiras, ele passou meses a pensar se não seria mais fácil converter-se. Por fim, Kepler e a sua família escolheram recomeçar de novo, imigrando para Praga. Porém, a luta fraternal e a resultante divisão da Casa de Habsburgo tinham criado condições políticas em Praga que eram mais favoráveis aos protestantes do que noutros locais do Império Habsburgo, pelo menos na altura. Além de mais, o matemático da corte de Praga, Tycho Brahe, prometeu receber Kepler de braços abertos e oferecer-lhe um cargo. Mas a realidade era um pouco diferente. Kepler ficou extremamente desapontado, pois Brahe, que era muito mais velho, não o via como igual em termos científicos, mas como um computador humano. O conflito parecia inevitável. Kepler tinha particular interesse na extensa coleção de dados de Brahe, que passara décadas a documentar meticulosamente as suas observações celestiais. Cada um dos seus instrumentos custa mais do que toda a fortuna da minha família. É estupendamente rico. Mas tal como a maior parte das pessoas ricas, não sabe como dar utilidade à sua riqueza. É por isso que era tão importante separá-lo das suas riquezas e com toda a modéstia posso dizer que tive algum sucesso nisso. Levei-o a publicar todas as suas observações sem quaisquer condições. Todas elas. A inveja poderá ter desempenhado o seu papel no verdito de Kepler sobre o seu famoso colega. Tycho Brahe atribuiu imediatamente ao seu novo computador a mais difícil das tarefas, a órbita de Marte. Marte descreve os trajetos mais estranhos no nosso firmamento.
Hoje sabemos que são criados pelos diferentes períodos que a Terra e Marte levam a orbitar o Sol. Tycho Brahe não era um adepto da visão coperniciana do mundo. Ele tinha a sua própria solução, o modelo tychoniano. O Sol e a Lua orbitam a Terra, enquanto os restantes planetas orbitam o Sol. Por esta altura, um conflito entre Kepler e Brahe era quase inevitável, e não apenas por causa das suas diferentes concepções do universo. Havia discussões constantes. No início, Kepler tentava evitá-las, mas acabou por tornar-se impossível para ele continuar a fazer o papel de assistente. Era assim que Tycho Brahe o via. Tal como o resto da sua família, Tycho Brahe usava-os constantemente, assistentes, filhas, genros e até mesmo a sua esposa, para fazer observações. Previa-se que as coisas não podiam continuar assim, mas Brahe morreu antes das coisas se desintegrarem. Em 1601, um ano depois de Kepler ter chegado a Praga, Tycho Brahe morreu inesperadamente. O imperador Rodolfo II proclamou Kepler como o seu sucessor. A principal missão do novo matemático da corte imperial era o estudo dos documentos de Brahe. Devidamente interpretados, os dados revelaram informações sensacionais. Julgais que primeiro penso numa hipótese antiga para embelezá-la a meu belo prazer e que só depois disso é que aprovo com as minhas observações? Estais muito enganado. A verdade é que quando uma hipótese é estabelecida e justificada com a ajuda de observações, sinto um estranho desejo de investigar para ver se consigo encontrar nela uma ligação natural e satisfatória. Os dados observacionais de Brahe, juntamente com as interpretações de Kepler, tornaram-se na fundação da astronomia moderna. Foi ele que viu um significado nas infidáveis linhas de números nas tabelas. A irregularidade de apenas 8 minutos de arco nas coordenadas da órbita de Marte não deixava o mestre matemático sossegado. A órbita de Marte não podia ser um círculo perfeito. A solução para o problema era o círculo excêntrico, uma órbita elíptica. Estava encontrada a primeira lei de Kepler do movimento planetário. Os planetas deslocam-se em elipses, com o Sol num dos focos. Um pouco depois, os dados relativos à localização e à altura em que as observações de Tycho Brahe foram obtidas conduziram Kepler à sua segunda lei do movimento planetário. Esta afirma que o vetor de posição de um planeta em relação ao Sol varre áreas iguais em intervalos de tempo iguais. Se o mesmo segmento de tempo for marcado ao longo da órbita, as áreas triangulares daí resultantes têm sempre o mesmo tamanho. Kepler publicou estas duas leis no seu Astronomia Nova em 1609, uma obra revolucionária. Isso já se podia antever a partir do subtítulo do Astronomia Nova, que era Física Coelestis, que significa Física Celestial. Tratava-se de Física Celestial Fundamental e era isso que tinha de tão revolucionário. Kepler tentou investigar aquilo que conseguia ver e transformou a astronomia a partir de uma ciência puramente matemática, computacional e descritiva, numa ciência que fornecia respostas fundamentais. É exatamente essa reivindicação que foi aplicada ao longo dos últimos 4 séculos a todas as áreas do universo. Em Pádua, Galileu dedicava o seu tempo a assuntos mais simples, mas significativamente mais lucrativos, com investigações para a indústria de armamento de Veneza, que decorriam a todo vapor e que incluíam o cálculo de curvas para otimizar o alcance dos canhões. A Europa preparava-se para a Guerra dos 30 Anos. Os sinais celestes também pareciam augurar uma tempestade. Quando uma supernova surgiu no céu sobre Praga, Kepler ainda não suspeitava das sensacionais informações
que a observação da estrela iria trazer. Em 1604 surgiu subitamente uma nova estrela, como Kepler lhe chamou, na constelação de Ofíuco, ou Serpentário. Pode ser vista durante vários meses, mas depois foi-se desvanecendo até desaparecer. O problema é que Kepler, usando apenas cálculos trigonométricos, conseguiu provar que esta tinha de estar mais afastada do que a Lua. Se tivesse estado tão ou mais perto do que a Lua, ele teria visto um deslocamento angular durante as várias observações que efetuou. Foi assim que demonstrou que ocorriam alterações no mundo fixo das estrelas. Hoje interpretamos isso como uma estrela em explosão, da qual ainda restam vestígios. O simples facto de existirem estas alterações levou as pessoas a perceberem que todo o cosmos estava vivo, por assim dizer. Certo dia, um mercador chegou a Pádua com a mais recente invenção da Holanda na sua bagagem, um telescópio. Não se sabe ao certo o que o inventou. O holandês Hans Lepperhey tinha registado a patente 10 meses antes. Foi ele o primeiro a produzir um telescópio prático. O mercador queria vendê-lo à cidade de Veneza para fins militares. Pediu 1000, mas Paolo Sarpi, um importante conselheiro do governo veneziano e amigo próximo de Galileu, sugeriu que, em vez de o comprarem, deviam pedir a Galileu para tentar produzir algo melhor. Primeiro, preparei um tubo de chumbo onde fixei uma lente em cada extremidade. Ambas as lentes eram planas de um lado. Uma delas era convexa do outro lado e a outra era côncava. Olhei pelo lado côncavo e vi os objetos bem maiores e mais próximos. Pareciam 3 vezes mais próximos e 9 vezes maiores do que o olho nu. Mais tarde, construí um instrumento mais preciso que ampliava os objetos 60 vezes. O plano resultou, mas Galileu não vendeu o seu telescópio, pelo menos não imediatamente. Tal seria indigno do seu estatuto. Afinal de contas, ele não era um mero artesão. Ofereceu-o ao governo de Veneza, após uma impressionante demonstração no campanário da igreja. A cidade retribuiu-lhe o favor. Galileu recebeu um cargo vitalício como professor na Universidade de Pádua e viu o seu salário duplicar. Ao mesmo tempo, em Praga, a Kepler sonhava apenas com um ordenado fixo. Apesar de ser um matemático da corte imperial, tratava-se de um cargo não remunerado. Para chamar a atenção do imperador, Kepler dedicou-lhe a astronomia nova, na esperança de obter finalmente o seu prometido salário. Mas o imperador Rodolfo II tinha outras preocupações. Aumentavam as tensões entre ele e o seu irmão Matias em Viena. Todo o orçamento era investido em armamento. Particularmente dispendioso era o exército de Passau, um grupo de mercenários famoso pela sua brutalidade. Em 1610 foi assinado um tratado de paz. Ambos os lados desmobilizaram os seus soldados, incluindo o exército de Passau. Em Itália, pouco se sabia acerca da guerra que se avizinhava. Galileu não usou a sua nova invenção em Pádua apenas para fazer dinheiro. Certa noite, levou o telescópio para o terraço de sua casa e apontou às estrelas. O que ele viu viria a determinar o resto da sua vida. Primeiro olhou para a Lua. O satélite da Terra tinha estimulado a imaginação humana durante milénios. Uma vez que a Lua era o objeto mais próximo da Terra, muitas coisas podiam ser determinadas a partir da tecnologia então disponível a Galileu. Galileu encontrou um fenómeno comparável ao nascer do Sol na Terra.
Quando vemos os vales que a luz ainda não encheu, existem também as montanhas que os rodeiam nas vertentes viradas ao sol e que estão coroadas por recortes iluminados. Galileu capturou o novo rosto da Lua em desenhos e esboços. Foi o primeiro a interpretar corretamente a superfície da Lua. A partir da silhueta acidentada, a linha que separa a luz da sombra, pôde ver claramente que a superfície não era lisa como a de uma esfera. Em Praga, Kepler ficou empolgado com as descrições que o seu colega lhe enviava da Lua. Hoje sabemos que as crateras circulares foram criadas pelos impactos de meteoritos. A visão de Kepler era muito mais poética. Comparais os vales da Lua aos da Terra, e devo admitir que existem vales com as mesmas características circulares, em particular na Estíria. Galileu não foi o primeiro a observar o céu com um telescópio, mas parece ter sido o primeiro a interpretar corretamente o que viu. E foi refinando continuamente o telescópio através de tentativa e erro. O Instituto e Museu da História da Ciência Florença guarda atualmente os 2 únicos telescópios originais de Galileu que ainda restam. As pessoas que aqui trabalham sabem tudo sobre o segredo e o sucesso científico do telescópio de Galileu. Havia 2 razões que tornavam a qualidade da imagem muito melhor. A primeira era a qualidade do acabamento. Galileu tinha um método empírico de trabalhar com lentes que era muito mais preciso do que os métodos utilizados por outros produtores de telescópios da época. A segunda razão era a qualidade do vidro. Galileu podia utilizar vidro particularmente transparente e puro, que vinha dos fornos de Murano. Galileu lecionava em Pádua e ia frequentemente a Veneza. Conhecia os vidreiros de Murano e tinha acesso a material cuja pureza garantia uma nitidez muito maior. Já tive a oportunidade de ver através de um dos telescópios originais de Galileu. Quando pegamos num instrumento destes, pensamos que não vamos ver nada, mas vê-se bastante. Para corrigir parte deste problema, Galileu inventou uma abertura para tornar a superfície da lente menos esférica, reduzindo assim a distorção cromática. Contudo, este aparelho também tinha consequências negativas, uma vez que limitava tremendamente o campo de visão. Ele só conseguia ver 1/3 ou 1/4 da Lua de cada vez. Tinha de memorizar a secção e avançar para a próxima, para que pudesse juntar tudo no papel. Durante as inúmeras noites que passou atrás do telescópio, Galileu descobriu 4 novos corpos celestiais, as luas de Júpiter. Decidiu chamar-lhes estrelas medicianas, em homenagem aos Medici, a família aristocrática mais poderosa de Itália. Ao fazê-lo, Galileu quis elogiar o jovem príncipe Cosimo II, o antigo aluno seu, na esperança de obter um novo e lucrativo cargo em Florença, a cidade da família Medici. Além disso, o seu estatuto social na corte de Florença seria muito mais elevado do que o de um simples professor em Pádua. A sua amante, Marina Gamba, era um empecilho no seu caminho e ele limitou-se a abandoná-la com as crianças quando os Medici lhe ofereceram um lugar na corte florentina em 1610. No início, o filho manteve-se com a mãe. Galileu enviou as suas 2 filhas para o convento de São Mateus, perto de Florença, onde viriam passar o resto das suas vidas. A filha mais velha passou a chamar-se Irmã Maria Celeste. Era a filha predileta de Galileu, com quem ele manteve uma relação próxima até à morte dela.
Galileu foi se tornando cada vez mais dedicado à ciência, tendo publicado o Siderius Nuncius, ou Mensageiro Sideral. Nesta obra, Galileu apresentou uma descrição detalhada dos novos corpos celestiais. A ciência sofreu uma autêntica revolução. Os Medici, a quem Galileu dedicara a obra, mantinham-se céticos, com receio que a descoberta nomeada em sua honra atraísse as más línguas. Então o italiano foi ajudado por uma carta enviada pelo seu colega germânico. Agora, inventivo Galileu, irei dar a vosso incansável esforço o louvor que merece. Colocastes todas as dúvidas de lado, permitindo a vossos olhos investigar sem hesitação e afastar todo o espectro de ignorância. À luz do poder de vossa prova, reconheço a incrível subtileza da substância celestial. Quando era criança, Kepler ficou doente com varíola, que, por sua vez, lhe causou miopia. Como não tinha telescópio, pediu um a Galileu. Kepler queria calcular o princípio matemático do telescópio e talvez melhorá-lo. Criastes um grande desejo em mim de ver o vosso instrumento, para que, tal como vós, eu possa apreciar o espetáculo do céu. O instrumento que utilizo já não é meu. O Grão-Duque da Toscana solicitou-me para exibir na sua galeria. Irei fazer instrumentos em Florença, o mais rapidamente possível, para enviar aos meus amigos. É possível que o tenha dito da boca para fora. Ele queria ter os direitos exclusivos e estar à frente no seu campo. Este é o primeiro ponto. O segundo é o facto de ele ter dito que não podia dar o seu, porque pertencia ao Grão-Duque. Se isto é historicamente verdadeiro, não é relevante. Ele queria o telescópio só para si e não queria dá-lo a outros. Estava sem dúvida a pensar nos seus rivais. Galileu tinha sempre muita cautela ao manter as suas ideias em privado. O telescópio era dele, tinha-o desenvolvido para ele e para o Conselho de Veneza. Era uma criação sua e, portanto, quila só para si. Johannes Kepler nunca chegou a receber um telescópio de Galileu e, por conseguinte, viu-se obrigado a construir um para si próprio. Apesar de não ter atingido a qualidade óptica do instrumento de Galileu, Kepler calculou o princípio óptico do telescópio astronómico, criando assim as fundações para a observação espacial moderna. Em vez de um telescópio, Galileu enviou ao seu colega frases misteriosas e jogos de palavras. Aqui tem um anagrama sobre uma importante observação que contém uma boa prova da construção do mundo em linha com Pitágoras e Copérnico. Haec immatura me jam frustra lenguntur o y. Haec immatura. O puzzle no qual Galileu ocultou a sua mensagem levou Kepler ao desespero. Ao fim de 8 tentativas para o resolver, desistiu. Vênus imita as fases da Lua. No início, via Vênus como um círculo perfeito, a seguir como um semicírculo, e mais tarde em forma de foice de costas para o Sol. Esta maravilhosa observação é a prova segura de que Vênus se move em torno do Sol. Vós e os outros copernicianos deveríeis sentir-vos orgulhosos por terem filosofado corretamente. A norte dos Alpes, a Europa tinha preocupações diferentes. Enquanto o Galileu lhe enviava mistérios divertidos para resolver, o mundo de Kepler em Praga desmoronava-se à sua volta. Depois de ter sido oficialmente dispensado, o famoso exército de Passau marchou sobre Praga e atacou a população civil com atos inimagináveis de crueldade. A guerra e a doença transformaram a cidade numa morgue.
o filho de Kepler morreu de varíola. Kepler quis levar a sua esposa e a sua família para um local seguro e concorreu ao cargo de matemático na cidade austríaca de Linz, mas era tarde demais para a sua esposa. Bárbara Kepler morreu antes de se mudarem. Perdi a minha esposa e o esforço que fiz para que recuperasse foi em vão. Entorpecida pelos atos hediondos dos soldados e pela visão das batalhas sangrentas na cidade, atormentada pela desesperança num futuro melhor, ficou infectada no final do seu sofrimento com febre húngara. A Kepler restava-lhe refugiar-se no seu trabalho. A correspondência com o seu colega em Itália deixou de o cativar. Kepler estava cansado e escreveu uma carta a Galileu a pedir um interregno. Para Galileu, isto veio na pior altura, porque o seu novo cargo junto da família Medici deixou-o mais limitado do que o esperado. A vida na corte florentina exigia dele dedicação a tempo inteiro. A discussão científica e as guerras de palavras estavam na moda e por isso Galileu considerava necessário não só ter uma opinião sobre todos os aspectos possíveis e imagináveis da vida humana, mas também defendê-la cientificamente. Era para isso que a família Medici tinha contratado um famoso cientista. Por que é que o gelo flutua à superfície? A disputa com os intelectuais florentinos relativamente a esta questão durou quase um ano. Era um assunto aborrecido e demorado que impedia Galileu de realizar as suas observações astronómicas. Ainda assim, conseguiu fazer uma descoberta sensacional que revelou a Kepler em 1612. Julgo que será do seu agrado saber que calculei finalmente os tempos orbitais das luas de Júpiter e criei as respectivas tabelas. Passaram-se 15 meses ou mais desde que detetei manchas escuras no Sol. No verão, quando estava em Roma, mostrei-as a alguns prelados e a outros. Foram proferidas e publicadas várias opiniões acerca do assunto, mas todas elas se encontram distantes da verdade. A sua observação das manchas solares teve duas grandes consequências. A primeira afetou a visão que as pessoas tinham do mundo. A segunda foi de ordem prática. A mudança na concepção do mundo por parte das pessoas foi a de que o Sol não era imaculado, como se julgava. Não era um corpo divino, um ser divino. Era meramente um corpo no qual apareciam e desapareciam manchas. A consequência prática foi bastante agradável. As manchas davam ao Sol uma estrutura que rodava com ele, permitindo aos cientistas calcular quanto tempo demorava o Sol a girar sobre o seu eixo, o que por si só já era uma ideia revolucionária. A descoberta revolucionária de Galileu só chegou a Kepler passado algum tempo, já que ele tinha trocado Praga pela cidade de Linz. Aqui em Linz não gozamos dos benefícios de um serviço postal. Os mensageiros têm atitudes hostis em relação aos intelectuais. Para Kepler, os resultados das observações do seu colega italiano pareciam diminuir de importância com o passar do tempo. Kepler trabalhava novamente como professor numa escola religiosa. Tratava-se do mesmo posto que já ocupara em Graz. Era um passo atrás na sua carreira, mas a sua vida privada estava em primeiro lugar. Kepler casou uma segunda vez, mas só depois de um grande período de indecisão entre 11 candidatas. Será que foi o destino divino ou falha moral da minha parte o facto de, nos últimos 2 anos ou mais, a minha mente ter sido levada em tantas direções e eu ter analisado tantas pretendentes diferentes, todas elas tão distintas umas das outras? Se foi o destino divino, que propósitos estavam escondidos por detrás de todas as pessoas e ações? Kepler levava uma vida contemplativa de professor provinciano com um emprego seguro, para quem nenhum problema, por muito trivial que fosse, nunca era demasiado pequeno. Ele, o homem que havia medido o cosmos, sentiu-se inspirado pelos mercadores de vinho do Danúbio para investigar matematicamente os volumes dos barris, pois não confiava no método de medição usado em Linz.
O vendedor chegou com uma vara de medição. Era o seu único instrumento. Não levava em conta as diferenças entre os barris. Ignorava as suas formas e não fazia quaisquer cálculos. Enfiava a ponta da vara de metal na boca do barril cheio com um certo ângulo até ao fundo. O resultado científico de tal desconfiança foi imediatamente publicado. O Nova Estereometria foi uma das 23 publicações que Kepler produziu durante a sua estadia de 14 anos em Linz. Foi em Linz que Kepler encontrou finalmente o tempo e a paz para libertar a sua curiosidade. No dia 15 de maio de 1618, descobriu de forma bastante inesperada, segundo as suas próprias palavras, a terceira lei do movimento planetário, que ainda hoje se mantém como uma pedra basilar da astronomia moderna. A razão entre o cubo do semi-eixo maior da órbita de um planeta e o quadrado do respectivo período são exatamente proporcionais. Parece muito mais complicado do que é. Em termos simples, significa que quanto mais afastado um planeta estiver do Sol, mais lento é o seu movimento. A 23 de maio de 1618, envolvidos apenas alguns dias da sua descoberta, a Europa mergulhou no caos. A defenestração de Praga desencadeou a Guerra dos 30 Anos. Fernando da Áustria ripostou, dando início à perseguição dos protestantes. Linz foi ocupada por tropas católicas bávaras. Kepler recebeu a notícia de que a sua mãe tinha sido presa e que seria julgada por bruxaria. Kepler mudou a sua família para Regensburg e viajou até Württemberg para defender a sua mãe em tribunal. Mas o julgamento durou mais tempo do que o esperado. A minha família não corre risco físico nem de vida, e a nuvem que paira sobre a nossa boa reputação será dissipada pela luz resplandecente da verdade. Mas para que tal aconteça, temos de gastar o pouco dinheiro que nos resta, e o julgamento ainda não acabou. Embora a mãe de Kepler não tenha sido torturada, foi ameaçada de tortura, tendo-lhe sido descritos claramente os procedimentos, mas ela nada confessou. Como nenhuma ofensa foi dada como provada, acabou por ser libertada da prisão em outubro de 1621. Ela não foi absolvida. Isso teria saído demasiado caro ao governante local. Foi simplesmente libertada, em segredo. Kepler opôs-se a essa medida porque queria ser ressarcido dos custos. Tinha investido imenso no julgamento e queria que a sua mãe fosse formalmente absolvida. Naquele caso, ele podia pedir o dinheiro de volta, mas tal não aconteceu. A mãe de Kepler morreu 6 meses depois. Mesmo durante o longo julgamento e sempre em viagem, Kepler começou a escrever novos livros, Harmonices Mundi e o Epítome Astronomia Copernicana, o epítome da astronomia coperniciana. Kepler era viciado no trabalho e chegava a trabalhar nas piores condições. Durante viagens em carruagens ou à meia da noite, quando se lhe apresentava uma oportunidade. É a única forma que temos de explicar a forma como criou uma obra tão incrível e extensa. Hoje em dia, o cientista comum não conseguiria produzir 1/10 do trabalho sob as mesmas condições. O epítome de Kepler foi colocado na lista de livros proibidos em Itália, uma vez que defendia o modelo de Copérnico. Pouco antes da sua publicação, os ensinamentos de Copérnico tinham sido proibidos por decreto, 8 anos após a morte do seu autor. O comportamento irrefletido de certos indivíduos que não sabem lidar com os ensinamentos astronómicos no lugar certo e seguindo o método adequado, levou à proibição dos textos de Copérnico, que foram permitidos durante 8 anos.
até que sejam melhorados. A acusação de Kepler era destinada a Galileu em Florença, que, tal como Kepler descobriu, andava a apresentar as suas ideias científicas de forma demasiado veemente. Mas ninguém queria atacar diretamente o famoso académico, e, em vez disso, os ensinamentos de Copérnico, que sustentavam o pensamento de Galileu, foram banidos. Uma solução elegante. Daí em diante, quem afirmasse que a Terra girava à volta do Sol era considerado herege. Problema resolvido. A fama de Galileu entrou em declínio. Há algum tempo que não fazia novas descobertas em Florença. Os seus adversários tornavam-se cada vez mais fortes e poderosos. Então, Galileu regressou ao palco científico em 1623 com a sua obra Il Saggiatore. 5 anos antes, em 1618, tinham surgido 3 cometas no céu no espaço de um ano. Mas Galileu não conseguira observá-los e por isso causou polêmica ao falar na alegada estupidez dos seus colegas. Afirmava que os cometas eram meros reflexos de luz na atmosfera terrestre, ilusões de óptica e não corpos celestiais. Johannes Kepler completou finalmente a obra da sua vida em 1624 com as tabelas Rudolfinas, mas o seu trabalho de décadas tinha de ir para a impressão. Kepler queria fazer a publicação em Linz, mas uma revolta de camponeses deitou por terra os seus planos. Para proteger a sua família, a sua obra e a si próprio, Kepler fugiu uma vez mais, levando a sua família novamente para Regensburg, onde tentou encontrar dinheiro e uma prensa tipográfica. As tabelas Rudolfinas eram o trabalho da sua vida, porque era a primeira vez que ele conseguia aplicar a hipótese da elipse às suas leis planetárias nas efemérides. Ou seja, a previsão das posições dos planetas, que era aquilo em que o público em geral estava interessado. Toda a gente queria ter melhores posições planetárias. E isso foi conseguido pela primeira vez com as tabelas Rudolfinas, que se baseavam nas leis do movimento planetário. O interesse público tinha razões práticas. As posições dos planetas eram necessárias para a elaboração de horóscopos. Quanto maior fosse a previsão das posições, mais exata seria a previsão do futuro. Enquanto isso, Galileu acreditava ter chegado finalmente ao topo. Com um incrível excesso de confiança nas suas próprias capacidades, avançou sobre gelo fino com os seus argumentos, acusando a visão ptolomaica do mundo de não ser científica. Com esta heresia, desafiou publicamente a Igreja. Galileu tentou disfarçar as suas ideias revolucionárias com um diálogo fictício entre os dos sistemas dominantes. Desta forma, esperava não dar motivos à Inquisição para o atacar, mas os seus intentos saíram gorados. O diálogo viria a tornar-se na sua principal obra, contribuindo para a sua fama, mas também para a sua queda. Kepler não encontrava forma de publicar as tabelas Rudolfinas, mas Wallenstein interveio. O general imperial tinha tanto de supersticioso como de sucesso. Para ele, os horóscopos eram muito importantes. Como tal, Wallenstein tinha Kepler em grande estima e prometeu-lhe um elevado salário anual, mais a prensa tipográfica do seu castelo em Sagan. Kepler aceitou a oferta, apesar das suas reservas em relação ao seu novo patrocinador. Tenho de me apressar para terminar o que comecei. Se tiver de abandonar Sagan, prefiro deixar para trás algo completo do que fragmentos dispersos. O livro foi finalmente impresso e disponibilizado ao público em geral, mas a 13 de setembro de 1630, Wallenstein foi demitido pelo imperador. Kepler entrou em pânico por pensar que isso iria destruir o seu sustento. Viajou para junto da sua família a Regensburg para ponderar sobre o seu futuro e pedir dinheiro ao imperador. Mas levou os seus esforços longe demais. A 15 de novembro de 1630, Johannes Kepler morreu. Foi sepultado em Regensburg, no cemitério protestante, nos arrebaldes da cidade.
Medi os céus, agora meço a profundidade da terra. A minha mente olhava para o céu, agora o meu corpo terreno descansa aqui. Galileu andava radiante. Em 1631, alugou uma casa em Arcetri, nas montanhas perto de Florença, o que lhe permitia viver perto do mosteiro que albergava as suas filhas, mas a sua sorte durou pouco tempo. A Inquisição encontrou razões suficientes para atuar contra Galileu por causa do seu diálogo. O velho professor recebeu ordens para regressar a Roma. O julgamento mundialmente famoso prosseguiu inexoravelmente. No final de contas, Galileu falhou por desvalorizar a sua própria importância. Penso que Galileu subestimava constantemente o seu trabalho, não apenas neste caso relativamente ao reconhecimento das ideias de Copérnico. A sua principal obra, o Diálogo, foi escrita em latim e italiano. E, como é óbvio, isso chamou a atenção da Cúria, que disse: se este homem começa a escrever em italiano e as pessoas começam a ler os seus textos, apesar de muitas pessoas serem analfabetas, isso poderá tornar-se problemático para a Igreja. A visão heliocêntrica do mundo e a contra a doutrina da Igreja, e a Cúria teve de responder. A Cúria reagiu e Galileu viu-se obrigado a renunciar às suas teorias. Regressou derrotado a Arcetri em 1633. A casa que havia arrendado passava a ser o local do seu desterro, a sua prisão domiciliária e o afastamento do seu trabalho. Mas o destino foi ainda mais duro, desferindo sobre ele o golpe final. Três meses mais tarde, a sua filha favorita, a irmã Maria Celeste, faleceu. E como se isso não bastasse, Galileu começou a perder a visão, tendo passado os últimos 9 anos da sua vida numa escuridão crescente. Galileu morreu a 8 de janeiro de 1642. Seriam precisos 9 anos para que os restos mortais de Galileu fossem transferidos em 1736 para Santa Cruz, em Florença, para um túmulo especialmente concebido para ele. Um século mais tarde, em 1835, o Diálogo foi retirado da lista de livros proibidos. Em 1992, Galileu foi oficialmente reabilitado pelo Papa João Paulo II. Temos de mensurar o que é mensurável e tornar mensurável o que não for mensurável. O local exato da sepultura de Kepler nunca chegou a ser encontrado. O cemitério de Regensburg, onde foi enterrado, já não existe. No seu local, ergue-se agora uma residência de estudantes. Resta apenas um nome. Dai-me navios com velas adequadas para o voo celestial. Mas quem viverá nesses mundos no caso de serem habitados? Seremos nós ou eles, os senhores do universo? E será que tudo isto é feito para o homem? I was strolling on the moon one day in a merry, merry month of December. Now, May, when much to my surprise, Versão portuguesa via satélite. That happy day was rolling